Bolsonaro quer comer meu cu. Bom, hoje o grande dia que a gente teve o depoimento do Luciano Hang, o velho da van, lá na CPI em Brasília, de uma CPI que, curiosamente, tem altos e baixos, assim, numa velocidade impressionante, né? A gente saiu ontem do depoimento da advogada dos médicos, da Prevent Senior, que foi ali extremamente revelador, deu detalhes ali impressionantes. E aí hoje a gente vê na CPI o Luciano Hang chegando ali, depois de ter gravado um vídeo onde ele simulava ali de algemas, enfim, fazendo ali uma graça, uma galhofa com a CPI, sugerindo que ele pudesse sair preso de lá. E aí, de repente, ele vai à CPI e basicamente coloca aquela tropa toda no bolso, né? Ele é um cara midiático, ele cresceu assim, ele mesmo afirmou que, na verdade, ele não é um empresário, ele é um comerciante, é isso, ele se vende há décadas e vende, começou vendendo tecido, exatamente, e aí foi evoluindo na vida, vendendo sonho e a ponto de hoje ter essa potência que é a Van, que é inacreditável a quantidade de lojas que a Van abre no Brasil. E, enfim, aí hoje ele foi lá e pegou aqueles senadores, colocou todo mundo no bolso, deu o show dele, disse que não tem, né, obviamente negou que houvesse ali qualquer tipo de pressão dele ou qualquer tipo de combinação com a Prevent Senior para mudar o atestado de óbito da mãe. E essas informações vão se desenrolando aí, mas eu vou começar passando a bola aqui para o Bisotto, que sempre traz informações quentíssimas. Bisotto, foi o esperado de um showman contra uma turma ali de senadores que parecem despreparados para tocar esse show da maneira que ele precisa ser tocado. Estava combinado isso? Boa noite, Beraldo. Boa noite, Russo. Não estava combinado. A CPI cometeu um erro grotesco. A primeira pergunta que tem que ser feita é a seguinte, Beraldo e Russo. Qual era a finalidade da convocação do Hang? A troco do que o Luciano Hang estava na CPI? Era para falar do atestado de óbito da mãe dele? Aí nós temos duas opções, e uma pergunta teria resolvido. Poderia ter se encerrado o depoimento dele com uma única pergunta. Você sabia que o atestado de óbito da tua mãe tinha sido falsificado? Ele obviamente diria que não, então restava desejar condolências e mandar ele para casa. Não tinha outra coisa para fazer. Aí vamos para uma outra vertente que eventualmente poderia o Luciano Hang interessar a CPI. Financiou fake news, que é uma acusação que está rodando. A CPI tinha alguma prova disso? Tinha anúncio no blog do Alan dos Santos? Tem uma conversa do WhatsApp que é uma conversa solta. É o Alan dos Santos pedindo o contato do Hang para o Eduardo Bolsonaro dizendo que vai apresentar, e você não tem nada além disso. Então não tinha motivo para essa convocação. E aí tem uma outra coisa ridícula que aconteceu. O Hang claramente se preparou, como em tudo que ele faz. Ele pode dizer que não é um empresário, mas sim, ele é um empresário brilhante. Ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Ele usou o departamento de marketing da Van, ele deve ter contratado empresa de media training, e ele teve uma participação absolutamente brilhante, enquanto os senadores só falavam asneira. Você teve o Omar Aziz brigando porque o cara pega financiamento no BNDES. Porra, que planeta que ele vive? Em que mundo que tá vivendo? Senador do PT dando ataque de pelanca e me respeite porque eu sou senador. Caralho, eu sou do tempo que o PT dizia que ia lutar contra o estamento burocrático e acabar com essa coisa de carteiraço no Brasil. Agora me respeite que eu sou senador, mas o que é isso? Planeta que tá vivendo. Enfim, o saldo da CPI hoje é bem simples. O Luciano Hang, aí eu trago uma informação, faz umas 10 eleições. O Luciano Hang sempre esteve ligado à política aqui em Santa Catarina, não começou agora. Ele era um quadro histórico do MDB, muito ligado ao falecido ex-governador e ex-senador Luiz Henrique da Silveira. Com a morte do Luiz Henrique, ele desfiliou do MDB em 2018, depois da eleição presidencial, em que o MDB perde aqui o governo do estado também, mas ele é um quadro histórico do partido. Filiação lá dos anos 80.
E toda eleição, desde que o Hang ficou rico, veio uma especulação lá em Brusque, o Hang é candidato. Lá no passado, o Hang vai ser candidato a prefeito, depois o Hang vai ser candidato a deputado estadual, aí o Hang vai ser candidato a federal, e vem uma especulação há muito tempo de governador ou senador. O prefeito de Brusque se chama Ari Vec. Ele é do MDB, é um quadro que passou por diversos cargos no governo do estado, um rapaz muito preparado, e, obviamente, uma cidade do tamanho de Brusque, ninguém é prefeito sendo contra Luciano Hang. No mínimo, se procura uma política de boa convivência. O Ari tem dito em rodas políticas o seguinte: todas as vezes o Luciano alimentava essa especulação porque ele se sentia envaidecido, ele achava legal que a galera ficasse falando na candidatura dele, mas todo mundo mais próximo sabia que ele não seria candidato. Dessa vez a coisa mudou de figura. Luciano Hang está em busca de foro privilegiado. De bobo ele não tem nada. Aquela conversa que nós tivemos ontem aqui no News, Beraldo, sobre os empresários bolsonaristas que vão pagar a conta assim que a casa cair. Imagina um governo Lula para Luciano Hang. Só imagina isso. Depois de tudo que ele fez, de tudo que ele gastou, de comerciais, de avião com a faixa Lula na cadeia quando o Lula foi preso. Ele pagou aviões para circularem aqui nas praias catarinenses no auge da temporada com Lula na cadeia. Então, ele sabe o custo que isso terá e ele precisa do foro privilegiado. O que nós temos aqui de pesquisas? Luciano Hang é favorito ao Senado. E hoje, com esse circo mal armado, com essa palhaçada que a CPI fez, com a surra que ele deu nos senadores, Luciano Hang encaminhou muito bem a eleição dele. Ele ganhou um dia inteiro de propaganda, vai sair no Jornal Nacional agora, daqui a pouquinho começa o Jornal Nacional, vai aparecer o depoimento, e não tem como fazer uma edição que o deixe mal, porque ele foi muito melhor que qualquer senador, e amanhã vai repercutir aqui no estado o dia inteiro. Deram um senhor de um palanque pro velho da van,